O que mais me chama a atenção na utilização do microcontrolador ESP32 é, sem dúvida alguma, o seu pacote de distribuição STK IDF. Esse pacote contempla muitos recursos que, no caso, nos ajudam a desenvolver excelentes projetos focados aí em automações. Pelo fato de ser um microcontrolador de baixo custo, ter o Wi-Fi integrado e basicamente dois Bluetooths, que no caso é o Bluetooth clássico e o Bluetooth Low Energy, a Expressif, por meio do seu pacote de distribuição de código, o seu pacote IDF, lançou recentemente uma rede denominada como Mesh. Por meio dessa rede Mesh, é possível você monitorar sensores, né? Criar uma cadeia inteligente de sensores, aonde um nó é capaz de conversar com o outro. Esse cenário é ideal para realizar automações, por exemplo, de shoppings, automação de centrais de segurança, automações que envolvem, por exemplo, a parte residencial ou até mesmo industrial. Pois assim é possível você construir uma rede, né, de sensores, de forma que se um determinado nó, né, não estiver disponível naquele momento, por alguma situação, por algum evento, né, a rede automaticamente ela muda o seu roteamento, tudo bem? Os endereçamentos de roteamento, e em seguida ela vai eleger, né, um novo candidato aí para poder trafegar essa informação até o seu destinatário. Então a rede Mesh ela tem vários benefícios. E a Expressif, obviamente, pioneira aí no uso desses microcontroladores aí dual core de baixíssimo custo, né? Lançou esse STK e é isso que eu quero comentar a partir de agora por meio dessa aulinha aqui, ó. Então, se nós olharmos aqui a documentação da Expressif, né, no primeiro momento, ela explica aqui para nós, através dessa imagem, o modelo tradicional de utilização do ESP32, né, por meio de uma rede Wi-Fi. Se você olhar a rede Wi-Fi que você tem na sua casa, basicamente nós temos esse cenário, onde cada um desses nós, né, que são indicados aqui com a cor verde, esses círculos de cor verde, basicamente pode ser o seu smartphone, pode ser a sua televisão, pode ser o seu computador, né? Ou seja, pode ser os dispositivos. E para que um dispositivo possa se comunicar com o outro, obrigatoriamente tem que existir a figura de quem? De um roteador, tudo bem? Um roteador desses de mercado, seja um D-Link, um Linksys, né? Esse é o modelo tradicional de comunicação de uma rede Wi-Fi. Isso daqui nos coloca, gera para nós algumas dificuldades, porque no caso de uma rede Wi-Fi, nós trabalhamos dentro de uma rede WLAN, normalmente limitada, né, devido à potência de transmissão, que no caso aí em campo aberto nos chega aí em torno de 300 metros, tudo bem? Com a rede Mesh, nós conseguimos expandir essa comunicação e ir mais longe. Então vejamos aqui, ó. Repare agora nessa nova figura que os novos nós, ou melhor, os outros nós que não estavam ao alcance, né, aqui do roteador, agora passam a se comunicar com a rede, tá? E como isso é possível? A rede Mesh, basicamente, ela precisa ser construída. E quem é que vai construir essa rede? Vai ser um nó que, no caso da Expressif, ela denomina como root. Então, esse root vai ser aquele que vai ser normalmente eleito pelos nós da rede, já vou falar sobre os critérios de eleição, tudo bem? E a partir desse momento, que ele for eleito como roteador, ele vai começar a construir essa rede. Então, os devices, que são os nodes aqui, por meio de um broadcast, informa o seu MAC address e a sua potência recebida, que é o seu RSSI, a sua PR. O RSSI é um parâmetro de potência relativa, tudo bem? No caso, serve para nós como uma referência para poder saber qual é a sensibilidade naquele momento ali, a potência recebida do sinal naquele momento,
né? Então, essas informações, elas são compartilhadas entre os nós da rede. E a partir deste momento, é feito uma eleição para poder escolher um candidato que tenha maior potência recebida do sinal, ou seja, normalmente aquele que está mais próximo a um roteador, tudo bem? No caso aqui, ó, este nó passará provavelmente a ser o roteador, visto que a potência recebida aqui, né, dele vai ser maior frente aos outros, tudo bem? Então, por meio de uma seleção, né, de uma eleição, perdão, né, entre os nós, é feito aqui uma votação e eleito assim o roteador. O roteador, a partir desse momento, ele precisa construir essa rede, tudo bem? Então, com base no endereço de MAC address e a potência recebida compartilhada entre cada um desses nós, é feita uma montagem de tabelas. E essas tabelas, elas são compartilhadas entre cada um desses dispositivos, né, entre os possíveis candidatos aí da rede, tudo bem? Para que todos saibam, né, exatamente qual é o endereço de cada um desses dispositivos na rede que foi construída. Então, vejamos aqui uma das grandes características dessa rede mesh criada aqui pela Expressif. Pelo fato do microcontrolador ESP32 ter o poder de se trabalhar com Wi-Fi, então o próprio dispositivo, né, o próprio microcontrolador ESP32, ele vai utilizar essa tecnologia para poder criar essa junção entre esses nós. O microcontrolador ESP32, ele tem um benefício frente a muitos outros controladores SOC, visto que ele pode, né, muito bem trabalhar com Wi-Fi, tanto do modo Access Point, ou seja, sendo um roteador, tudo bem, fornecendo um endereço IP, por exemplo, para os clientes, visto que ele tem um serviço DHCP Server e um DHCP Client integrado, tá? Como também ele pode ser uma estação, ou seja, um cliente. Então, ele pode não somente trabalhar no modo Access Point, como também no modo Station e simultaneamente nesses dois modos. E é isso que acontece quando nós utilizamos essa rede mesh com o microcontrolador ESP32. Basicamente, cada um desses dispositivos vão partir, né, no modo como um access point e no modo station, tudo bem? E é por esse motivo que cada um desses dispositivos conectados à rede podem muito bem se conectar um ao outro, tudo bem? Porque você tem que lembrar que um desses dispositivos, eles são roteadores e em outros momentos o mesmo dispositivo também é um cliente. E dessa forma é montado essa rede com base no critério da potência recebida, feito por meio de uma eleição entre todos os candidatos, né, desta rede, que no caso são os nós. Então, olha só que interessante. Aqui para nós é apresentado uma estrutura, né, uma árvore, uma topologia de uma rede mesh, onde nós temos a figura principal aqui do root, e é o root que vai estar conectado ao roteador, né, e em seguida nós temos os nós. Os nós, normalmente, são os dispositivos que podem muito bem realizar as leituras dos sensores, dos canais, usar os canais analógicos, manipular PWM, trabalhar com serial. Você pode controlar ele normalmente, porém, apenas o root vai ter acesso à internet. Então, por exemplo, o root é aquele dispositivo, né, obviamente vai ser eleito pelos candidatos aí pelos eleitores aqui da rede, né, pelos possíveis candidatos da rede, e o root, ao ser eleito, ele vai tentar estabelecer a conexão com um roteador, apesar de não ser necessário, porque uma rede mesh, você não precisa da figura de um router para existir uma rede mesh. Porém, caso você queira mandar uma informação da internet para um determinado end device conectado aqui à rede,
haverá necessidade, obviamente, da conexão de um desses dispositivos, que no caso é o root, tá bom? Com a internet. E isso acontece por meio do roteador, que no caso pode ser um D-Link, um Linksys ou qualquer outro tradicional router Wi-Fi. Tudo bem? Uma outra informação também importante é que um dos critérios que você precisa entender é o seguinte: se o meu dispositivo root ele for, né, ou ele passar a estar conectado ao roteador, então significa que, né, o roteador vai fornecer um endereço IP para o roteador, para o root, perdão, né? Cabe o root aceitar ou não. Quem vai ter o endereço IP, né, unicamente aqui na rede, passa a ser o root. Os demais nós da rede, basicamente vão se comunicar um com o outro, levando em consideração o seu MAC address e não o seu endereço IP. Na rede mesh da Expressif, nós temos aqui uma outra estrutura bem interessante da topologia do mesh, né? Então, basicamente, o que está sendo indicado aqui por essa cor amarela, aqui no caso, a letrinha A, passa a ser o root. O root é aquele dispositivo que está mais próximo ao roteador, né? Normalmente esse é um dos critérios de eleição, um dos fortes critérios de eleição para poder definir quem vai ser o root da rede. Isso se a rede for configurada de maneira dinâmica. Ou seja, lembrando que eu também posso prefixar um determinado nó da rede como um root. Necessariamente não precisa ser o mais próximo da rede Wi-Fi. Tudo bem? Em seguida, nós temos aqui os nós intermediários, que são os roteadores intermediários, e também é possível você prefixar aqui, por exemplo, esses dispositivos de cor verde, como os end devices. Os end devices são apenas clientes aqui na nossa rede, ou seja, ele não pode ter um filho, tudo bem? Mas apenas um parente, né? Que no caso passa a ser a figura de pai e filho. A rede mesh, basicamente, ela trabalha com essa filosofia de pai e filho. Então, por exemplo, essa letra E e esse F são dispositivos que são filho, né, de B. Então, os filhos de B passam a ser o E e o F, tudo bem? E os pais, né, de E e de F passa a ser B, ou melhor, o pai, né, aqui passa a ser B. Tudo bem? Então, essa é uma das estruturas. Agora, aproveitando aqui, ó, né, falando um pouquinho sobre essa questão do uso, né, dos critérios adotados como a construção da rede mesh. Então, conforme eu comentei, o root é aquele dispositivo que vai ser eleito e a partir dele é feita a construção da rede. Então vejamos aqui, esses dispositivos, para poder eleger o root, trocaram uma informação através de um determinado canal de frequência, né, onde ambos estão sintonizados ali para poder receber esse broadcast que está sendo trocado durante esse primeiro momento, né, de criação da rede. A partir desse momento é feita uma eleição, é definido quem vai ser o root, e o root, a partir dele, começa a construir essa rede, né, começa a montar essa tabela que normalmente contempla os endereços de MAC de cada um desses dispositivos, né, com a respectiva potência recebida de cada um deles aí. Tudo bem? Então, é feita essa criação dessas tabelas, né, porque não é uma única tabela, porque normalmente você tem tabelas que estão associadas a cada um dos layers da rede mesh. Então, vejamos aqui por meio dessa figura, inicialmente, o router, né, o roteador fornece o endereço IP para o root, né? O root, nesse momento, ele vai construir, né, essa nossa primeira camada aqui da nossa rede mesh. A partir da primeira camada é definido quais serão os filhos que vão estar conectados nas camadas seguintes, né? Como você está visualizando aqui por meio da figura 3, por meio da figura
4. Tudo bem? Agora, olha só essa figura para você poder entender esse conceito do uso de eleição. Então, na figura 1, inicialmente, né, os dispositivos eles estão trocando informações um com o outro, tudo bem? Aonde cada um deles informa qual é a sua potência recebida naquele momento. Então, o roteador está emitindo um sinal, né? E os dispositivos eles estão analisando, por meio da sua sensibilidade, qual é a intensidade do sinal naquele local onde esses dispositivos estão. Então, a partir desse momento, vejamos aqui, ó, o A está falando que a sensibilidade dele, a potência do sinal é menos 25 dB, o B é menos 30 dB, né? O C é menos 10, o D é menos 35 e os mais distantes, menos 120 dB. Já no cenário 2, repare que houve uma eleição. E nessa eleição, né, os nós basicamente elegeram o dispositivo que tem, obviamente, a maior potência recebida aqui, que no caso é menos 10 dB. Então, olha só que interessante, ó. O F falou que é o menos 10 dB, o D falou que é o menos 10 dB, ou seja, todo mundo elegeu aqui, né, o C, né, como sendo o dispositivo mais apto, né, tendo um valor percentual maior para se tornar o root da rede. E é isso que acontece. A partir desse momento, o C vai tornar-se o root e vai começar agora a construção da rede, montando esse mapeamento em camadas, né? Então, nós temos as camadas que vão ser criadas, né? Então, temos aqui uma camadinha do D, né? A camadinha do E, que está sendo criada nessa conexão dessa rede. Também é possível, por meio dessa rede mesh da Expressif, prefixar um determinado dispositivo, né, como root. Né? Então, eu não preciso deixar essa seleção de maneira automática, construída pela rede. Eu posso muito bem também prefixar um determinado dispositivo desse na rede. Então, por exemplo, eu posso tornar aqui o A como um dispositivo root, né? Só que esse modelo, ele me obriga a salvar todos os códigos fontes aqui nos outros dispositivos como sendo um nó, perdão, né? Um node, né? Um nozinho não root, tudo bem? Então, nós temos o root, que já foi pré-fixado, e os outros, obrigatoriamente, precisam ser definidos, gravados como um não root, tudo bem? Porque dessa forma, eles não vão participar mais de um processo de eleição para poder determinar quem é um root. O interessante desse modelo, vou voltar aqui só um pouquinho, ó. O interessante desse modelo de se trabalhar com a rede mesh é porque, por exemplo, neste momento, o C tem a maior intensidade de sinal aqui, porque ele está mais próximo do roteador, tudo bem? Do router aqui. Imagine que, de repente, mude, né, esse cenário. Como, por exemplo, eu posso desconectar da energia, né, o cabo de força ali, que alimenta esse nó, que inicialmente é o root. Nesse momento, a rede, se ela tiver selecionada dessa maneira automática de seleção, vai ser eleito entre os dispositivos que estão na rede um novo candidato, tudo bem? Com base na potência recebida. E a partir desse momento, esse novo candidato constrói novamente essa rede para poder voltar a estabelecer essa conexão entre os dispositivos. E assim, o próprio roteador, o D-Link, o LinkSys, vai fornecer um endereço IP para esse dispositivo, porque a partir desse momento, né, que ocorrer essa eleição e a escolha de um candidato, né, esse candidato vai tentar estabelecer a conexão com o roteador por meio de um login e uma senha. O roteador vai fornecer o endereço IP para ele e a partir desse momento a tabela de endereçamento da rede vai ser distribuída por esse roteador para os seus nós, né, para os seus filhos, né, que são os seus routers e os demais end devices da rede. Tudo bem? Então, isso que é bem interessante na figura da construção da rede.
Então, vejamos aqui, ó, esse cenário. Quando você fixa um determinado roteador, né, um device como o roteador, basicamente você depende agora do teu roteador, porque os outros, obrigatoriamente, vão ser um não root. Então, eles não vão ter poder de eleger um novo roteador, tudo bem? Então, você começa a perder um pouquinho da flexibilidade, aí, ou até bastante a flexibilidade da construção da rede. Aqui também segue um outro cenário interessante, se por acaso nós tivermos esse processo de seleção automática mantido nas nossas configurações dos projetos. Pois bem, vejamos. Né? Inicialmente, um determinado nó passou a ser o root, né? Ele foi eleito aqui, aquele que tem a sensibilidade maior, a potência do sinal recebida foi maior, tudo bem? Que no caso aqui passa a ser o A. Então, já sofreu esse processo de eleição. Em seguida, a partir do A, vai ser construída essa rede, né? Então, ele vai montar esse mapeamento da rede. Só que o que acontece? Em outro momento, pode ser que um determinado dispositivo, ó, olha só essas duas bolinhas aqui, ó. Repare que eles estão offline, né? Nós ligamos esse dispositivo em um outro momento, ou seja, no momento após a criação da rede. Né? Então vamos supor que ele estivesse lá em stand-by e de repente eles acordaram, né? Eles vão se conectar à rede. E repare que esse dispositivo, que é o E, ele tem uma potência, né? Ele recebe aqui uma potência muito maior comparado com o A. Né? Então, temos aqui menos 10 dB e aqui menos 25 dB. Então, o E passa a ser um candidato forte para se tornar o roteador. E é isso que acontece. A rede, basicamente, a partir desse momento, ela vai se remanejar novamente, né? Vai eleger agora um outro candidato, né? Melhor para poder trabalhar com o roteador aqui. E esse E vai novamente reconstruir a rede. Então, isso é bem interessante, a figura como é desenhada e como é construída. Tudo bem? Então, basicamente, acho que esse é os pontos aí que eu achei interessante a discutir aqui com você, né, nesta aula de hoje aí. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça que eu tenho a formação em Internet das Coisas, um dos cursos mais completos, focados com mais de 184 aulas do estudo, tanto do microcontrolador ESP32, utilizando o STK nativo, programação em C, C++. Foram adicionadas também aulas associadas ao ESP8266. Né? Eu disponibilizei, basicamente, as primeiras aulas, né, focadas aí no SDK IDF, com o ESP8266, um curso inédito, né, super atualizado e completo. Tá? E esse curso tem uma proposta de ensinar você a construir, basicamente, uma interface de conexão, né, para que você possa construir os seus projetos de internet das coisas, utilizando o microcontrolador ESP32, ESP8266 e também Raspberry Pi. Tudo bem? Então acesse o site microgenios.com.br. Aqui embaixo na descrição do vídeo também, em algum lugar eu vou colocar o link. Tudo bem? Para você poder ter acesso a todas as informações frente a esse treinamento aí, tá bom? Então, essa é primeiro momento aqui que eu criei essa aula sobre a rede mesh com ESP32. E não existe ainda, né, porque eu estou gravando novas aulas e eu quero disponibilizar materiais falando sobre a rede mesh do ESP32. A Espressif, que é fabricante desse microcontrolador, está desenvolvendo um SDK só para se trabalhar com rede mesh. Então, eles deslumbram muitas oportunidades de utilização do microcontrolador ESP32 com base nessa rede mesh. Então, o seu pacote de distribuição para rede mesh está integrada dentro do ESP IDF, porém, as distribuições mais completas,
com certeza vai surgir dentro desse outro pacote de distribuição que é chamado ESP-MDF. Tudo bem? Eu ainda não tenho como comentar sobre esse pacote de distribuição MDF, porque ele ainda encontra-se na sua versão beta. Tudo bem? Olha lá, nós estamos até o momento da gravação desse vídeo, né? Pode ver que nós estamos ainda na versão beta. Eu, particularmente, não gosto de desenvolver nenhum projeto, nada muito a nível comercial, utilizando essa versões beta, né, de software. Mas é muito interessante que você já comece a fazer esses seus estudos aí, para você poder aprender um pouquinho aí sobre essa rede. Tudo bem? Espero que você tenha gostado deste vídeo e nos vemos agora com outros vídeos aí falando sobre microcontroladores e programação no geral, tá bom? Meu nome é Fernando Simplício, um grande abraço para você e nos vemos aí o mais breve possível. Até logo!